comentar com você neste vídeo sobre a crise, isso mesmo, no gabinete político lá em Israel, gente, a ponto do Netanyahu demitir o Gallant, né, o seu ministro da defesa, e depois disso, depois dessa ação do Netanyahu, dezenas de pessoas, falam aí, milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas foram às ruas de várias cidades do país para protestar contra a demissão do Gallant, né? E aí eu não sei se é porque adoravam o ministro da defesa ou porque foi naquela lógica de uma gota que entorna o campo, né? Entorna o copo, né? Mais uma ação muito ditatorial do Netanyahu, e a sociedade israelense tem reagido muito contra essas ações do Netanyahu. Chama muita atenção o fato de que não foram poucas pessoas, foram dezenas de milhares que foram às ruas em manifestações, né? Por causa da demissão do ministro da defesa. E é espantoso que você não tem manifestação na cidade israelense nenhuma, né? Pró-palestinos, né, que estão morrendo ali na faixa de Gaza, né? Mas dá mais ou menos para entender isso daí, né? Claramente que dá para entender, porque a sociedade é uma sociedade domada, né? E é sempre bom deixar claro aqui que nem todo israelense concorda com o que está acontecendo, né? Nem todo. Eu fiz um vídeo ontem falando, inclusive, daqueles que estavam com problemas, né? Daqueles que estavam, alguns atentando contra a sua vida, enfim, né? Porque evidentemente estavam pressionados, né? Ao ir para o campo de batalha, pressionados para executarem ações que não condiziam com o seu pensamento sobre o que estava acontecendo, né? Quando alguns, inclusive, tinham uma ideia sobre o que era o campo de batalha, quando foram para o campo de batalha em Gaza, perceberam que a situação era muito diversa e, não aguentando o sofrimento dos palestinos, né? Entraram aí em crise profunda, né? Há um grande número de soldados israelenses hoje afastados do serviço em virtude de questões psiquiátricas mesmo, precisando de atendimento psiquiátrico, né? E para os familiares de alguns deles, né? Infelizmente eles tiraram, alguns desses soldados tiraram as suas vidas, né? Então eu quero comentar sobre isso aqui nesse vídeo, falar também que a resistência islâmica lá no Iraque fez ataques poderosos hoje contra inúmeros alvos lá em Israel, com drones. Então vejam vocês, porque Israel tinha dificuldade para lidar com os drones do Hezbollah. Israel subestimara, né, o poder destrutivo dos drones do Hezbollah, né, mas agora também tem de lidar com os drones do Kataib Hezbollah, que é o principal grupo da resistência islâmica lá no Iraque, né? Então a situação aí não está muito boa para Israel não, né? Além disso, eu quero comentar rapidamente aqui, e começo inclusive com isso daqui, falando um pouco sobre a eleição lá nos Estados Unidos, né? As urnas praticamente se fechando, né? O que vai acontecer? Eu quero comentar rapidamente com vocês sobre isso aqui, tentando repercutir alguns assuntos interessantes. Antes, agradecer a todos vocês pela gentileza do apoio, pela generosidade do apoio a este trabalho, a este canal. Muito obrigado por tudo, pelo apoio, pelos comentários, pelas críticas, pelos elogios, pelas contribuições que alguns eventualmente mandam aí através do Pix, né? Chegam Pix às vezes de valores mais diversos, né? E para vocês que acham, né, que tô colocando um valor pequeno, não é pequeno não. Qualquer valor ajuda muito o produtor de conteúdo, tá? Muito obrigado por essa generosidade também. Só lembrando, né, que Pix é para quem deseja fazer, quem tem condição para fazer e também o deseja fazer, né? Quem não cumprir nenhuma dessas exigências, está tudo muito bem, porque a sua grande ajuda ao canal já é dada em virtude de você assistir os vídeos aqui e apoiar o trabalho, tá bom, gente? Vamos lá então, eleição nos Estados Unidos, né, que vai decretar um novo comandante ali da Casa Branca durante os próximos anos, né? Por que essa eleição é importante? De certa forma, gente, essa eleição é importante para nós ficarmos sabendo se vai ter uma quantidade maior ou uma quantidade menor de guerra no mundo afora, né? Uma quantidade maior ou menor de destruição no mundo afora, uma quantidade maior ou menor de colonização, né, dos países que, segundo a ótica dos Estados Unidos, todos são colonizáveis, inclusive o continente europeu, que os Estados Unidos têm se esforçado e também juntamente com o apoio, né, a cumplicidade dos líderes europeus, né, os Estados Unidos estão transformando a Europa numa grande colônia norte-americana, um colonialismo moderno, né, mas extremamente eficiente, tá? A Europa, evidentemente, né, para tentar, enfim, se aliviar desse processo de colonização, vai tentar, evidentemente, direcionar os seus esforços para, por exemplo, para o continente africano, né? Só que também lá, né, porque não basta para os Estados Unidos a colonização da Europa hoje, né?
a crise do capitalismo está numa fase absurda, né? Então o que acontece também, se fizer tentativas, né, muito poderosas, né, de colonizar os estados africanos, as nações europeias podem ter nos Estados Unidos um grande adversário, tá? Isso pode gerar conflito aí em médio ou longo prazo, tá bom, gente? Eu vou ficar atento para isso aí também. Aqui na América do Sul também nem se fala. Ganhando Trump ou ganhando Kamala, o que é melhor para o mundo? Sinceramente, gente, eu sempre falo, o que vem dos Estados Unidos nada presta quando vem dos Estados Unidos, tá? Agora, eu quero acreditar um pouco mais no pragmatismo do Donald Trump, que é doidão sim, mas ele, quando o assunto é sério, tende a ser um pouco mais pragmático. Eu não quero aqui, por exemplo, ficar esquecendo de quando o Trump esteve na Casa Branca, o quanto ele era desagradável, né? Podemos ter uma ideia de que ele pode ser melhor do que a Câmara, mas eu tenho certeza que essa ideia ela vai estar com a gente até o momento em que o Trump estiver comandando ali a Casa Branca, né? Porque ele é insuportável, né? Agora eu acho que tem questões aí morais, né? O comportamento, o que ele é como pessoa, a sua fala, tudo isso aí, na verdade, né, são questões muito mais do campo moral do que do campo propriamente político. O Trump é um representante ali de um setor importante da sociedade norte-americana, estadunidense, né, que são os Estados Unidos mais profundos, ligado a petróleo, ligado ao xisto, ligado ao, enfim, à afirmação de alguns valores mais tradicionais. Não é à toa que os republicanos tendem a ganhar nos estados menores, né, enquanto a Câmara é mais ligada ao, enfim, a esse mundo, né, woke, né, essa coisa aí, tal, né, enfim, as identidades, né, enfim, o identitarismo, né, a indústria da guerra e assim por diante. Há um setor, por exemplo, o setor econômico ligado ao Trump é o setor que valoriza, em teoria, muito mais os Estados Unidos, portanto ele tende a ser muito mais protecionista. O que vai significar isso? Isso significa que países como o Brasil vai ter mais dificuldade para colocar os seus produtos lá dentro dos Estados Unidos. Taxas deverão ser criadas, tá? Então, isso pode gerar um impacto, de certa forma, negativo, no sentido de que a moeda norte-americana pode aumentar cada vez mais em países como o Brasil, tá? O dólar já está muito alto aqui no Brasil. No primeiro momento, ao menos, uma eleição do Trump pode piorar um pouco essa situação aí. A moeda pode ficar ainda mais num valor muito mais alto em relação ao real, né? Bom, daí algo ligado, enfim, aos Estados Unidos, mas se voltando para os Estados Unidos mais protecionista, os Estados Unidos mais ligado à terra, né? Enfim, esse é o Trump, tá? E muitas outras coisas também ali, não é somente isso. Então temos ali nos Estados Unidos, né, uma guerra na classe, né? São os setores, né, que estão ali comandando, no fim das contas eles se entendem, né, mas se vencer a Câmara, a indústria da guerra tende a ganhar muito mais do que se for o Trump. O Trump também fará guerra, mas os democratas já estão fazendo muitas guerras e continuarão a fazer muitas guerras. Tá? Eu só recuso essa história de que um pode ser pior, de que a Câmara pode ser melhor do que o Trump. Eu não consigo acreditar nisso, tá? Que o Trump pode ser pior do que foi o Biden. Eu também não consigo acreditar muito nisso, não. Por que eu não acredito? Não é porque o Trump é bom, é porque a maneira como os Estados Unidos estão incentivando, né, as guerras pelo mundo, né, estão patrocinando genocídios como no Líbano e também em Gaza, lá na Ucrânia também, né, a forma como os Estados Unidos têm feito isso já está, como se estivesse no limite, sabe? E apertar um pouco mais aí em relação a isso, né, pesar mais a mão no caso em relação a isso, pode significar, por exemplo, um problema ali para os próprios Estados Unidos. Pode gerar reações, né? E finalmente pode gerar algum tipo de reação, pode gerar, enfim, alguns problemas para os estadunidenses, tá? À medida que os democratas intensificaram algumas ações bélicas, algumas ações de colonização mundo afora, né? O mundo foi reagindo e pouco a pouco, né, os BRICS foi se fortalecendo também, né? Então percebam que há muitos países interessados em fazer parte dos BRICS. Por quê? Dentre outras coisas, pela política nefasta praticada pelos democratas ao longo da gestão Joe Biden, né? Então é muito importante ter isso claro. Aqueles que acham, né, um representante, né, da comunidade árabe em Michigan deu uma declaração que, enfim, para mim tem tudo a ver. Ele disse o seguinte, né? O Trump, ele pode representar 1% de esperança de que as coisas podem mudar lá no Oriente Médio. Eu quero sonhar com esse 1%, né? Porque, na verdade, o que eu estou vendo agora dos democratas, o
que eu vejo dos democratas nesse momento é algo que não me faz apoiar os democratas, e eu vou na mesma linha, tá? Falamos, por exemplo, que o governo Lula sofre muita pressão, né, dos Estados Unidos, tá? Essa pressão nunca foi tão absurda como agora. Nenhum governo brasileiro, depois da democratização no Brasil, sofreu tanta pressão. Isso não foi no governo do Trump, foi no governo dos democratas, tá? A Venezuela, ele pode ser ruim para a Venezuela. Os democratas foram terríveis para a Venezuela também, tá? Os democratas foram terríveis, por exemplo, no apoio a Taiwan, aumentando o apoio a grupos de resistência ali, à unificação com a China lá em Taiwan, tá? Os democratas têm incentivado uma nova guerra entre as Coreias, tá? Então, assim, o que tem feito os democratas não me autoriza a ficar em torcidinha aqui para os democratas, tá? Como muita gente aí, né, centro, esquerda e tal, aquela coisa fica, né, aí torcendo, né? Então eu não entendo isso aí, né? Eu acho, sinceramente, que, assim, eu não aguento mais os democratas, eu não suporto mais essa gente, tá? Tão pouco suporto, né, os republicanos. Agora, eu quero acreditar, né, que como eu não acredito que os democratas possam mudar, eu acho que podem piorar, inclusive lá em relação a Gaza, em relação à guerra de Israel contra o Líbano também, contra o Irã também, né? Acho que isso tudo pode piorar, tá? Da parte deles, né? A Câmara, por exemplo, ela tem feito ali discursos, né? Lá na Pensilvânia, né? Por exemplo, afirmando lá que vai defender, que vai não sei o quê, que os palestinos têm direitos a isso, aquilo, tal, não sei o quê. Quando ela vai na verdade, quando ela vai em Michigan, ela faz esse discurso. Quando ela está na Pensilvânia, ela fala, por exemplo, que o Estado de Israel precisa ser apoiado, que o Estado de Israel está sendo vítima dos terroristas e assim por diante, tá? Então, ela tem feito aquilo que ela sempre fez na carreira. Fala uma coisa e depois pratica outra completamente diferente. Em algumas situações, falam coisas diferentes para públicos diferentes. Essa é a Câmara. Então, assim, eu não estou torcendo por ela, né? Também não estou torcendo pelo Trump. Agora, evidentemente, acho que se ela vence, não teremos nenhum tipo de possibilidade de mudança. Se o Trump vence, a coisa pode piorar muito, mas eventualmente pode melhorar também. Podemos ter um percentual muito pequeno de melhora, mas esse percentual pequeno, reduzido, está no horizonte, né? Agora, quando a gente olha a partir da perspectiva ali, quando a gente olha e encontra a nossa perspectiva os democratas, a gente percebe que não há como pensarmos em melhora. Não tem como, gente, não há. Tá? Vamos lá. As eleições, elas são muito concorridas, né? Como vocês sabem. E aí os estados pêndulos é que podem decidir, como vocês também sabem, tá? Só lembrando, a Califórnia, ela tem 54 delegados, né? Então, são 538 delegados no total, eles que decidem no colégio eleitoral quem vai ser o presidente estadunidense, tá? Então, junta-se ali os votos dos 100 senadores, né? Cada estado elege 2 senadores, né? Então são 100 senadores, né? Mais 438 deputados, né? Juntando aí dá 538 delegados, tá? A Califórnia tem 54 delegados e a Califórnia um estado que vota nos democratas. O Texas, ele tem 40 delegados, é o segundo mais poderoso nesse caso, e é um estado que vota tradicionalmente nos republicanos. Então, eu falei aqui que o Texas vota tradicionalmente nos republicanos e a Califórnia tradicionalmente nos democratas, não é isso? É isso. Isso é importante para nós entendermos o que são os estados pêndulos, né? Lá nos Estados Unidos, um determinado grupo de estados, né, tradicionalmente sempre vota nos democratas, né? Não tem como esperar uma mudança, é muito difícil. E há um outro determinado grupo de estados que sempre vota ali nos republicanos. A conta ali, no caso agora, daria 216 contra 226 ou 224, no caso, para os democratas ali um pouco à frente, tá? Então, aí nós temos 7 estados aí nesse caso que muda, né, conforme eleições, ou vota num candidato ou em outro, tal, que são chamados estados pêndulos, né, em que as coisas são muito indecisas, tá? Então, eles podem, por exemplo, nesse caso, como você tem um grupo de estados que vota tradicionalmente nos republicanos, né, esses votos já estão assegurados, né, e como você tem um grupo de estados que vota tradicionalmente nos democratas, esses votos já estão assegurados, redundando em 224 contra 216, no caso aí para os democratas, né, então tem os pendulares, né, esses estados são, né, a Pensilvânia, né, que elege 19 delegados, tá? A Geórgia, 16 delegados, assim como a Carolina do Norte, o Michigan, né, 15 delegados, o Arizona, 11 delegados, né? A Nevada, né? Nevada elege 6
6 delegados, né? Então são 7 estados: Nevada, Arizona, tá? Naquela parte mais a oeste, tá? Geórgia, Carolina do Norte, tá? Pensilvânia, o Michigan e o Wisconsin, tá? Então esses 7 estados aí, né? Eles são estados em que nós não conseguimos prever em quem eles vão votar. E eles praticamente têm decidido as eleições nos Estados Unidos, tá? Então a luta, portanto, é por esses estados. Se o Trump não fizer campanha nenhuma no Texas, ele vai ganhar no Texas, tá? Se a Kamala Harris não fizer campanha nenhuma lá na Califórnia, ela vai ganhar na Califórnia. Então a luta é por esses estados, razão pela qual eles dedicaram muito tempo, sobretudo a Pensilvânia, nos últimos dias da campanha, tá bom, gente? Então esses estados podem perfeitamente decidir quem vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, né? Bom, falando agora sobre o confronto o confronto não, sobre Israel, né? Lembrando que o Kataib Hezbollah fez ataques com drones, né? Esses drones atingiram vários objetivos ao sul de Tel Aviv, inclusive, né? E teria atingido um objetivo também lá em Haifa. Sobre Haifa, muitos ataques a Haifa têm feito com que a população do local, pouco a pouco, vá deixando a cidade e partindo para outras localidades. Esse movimento começou no norte de Israel, bem ao norte de Israel, perto da fronteira. E, assim, curioso é que muita gente que saiu do norte e que não foi embora de Israel, né, desceu um pouco mais. Foram, por exemplo, para cidades ali perto de Haifa, né, ou então para Tel Aviv. Então muita gente que desceu para Haifa já desceu para Tel Aviv ou foi embora do país, tá? E muita gente que morava em Haifa também já está deixando essa cidade, que é a terceira mais importante cidade de Israel, uma cidade extremamente turística. Também desse ponto de vista, Israel perde muito na sua economia, em virtude de que indústrias estão saindo dali, empresas, né, grandes redes de hotéis estão tudo deixando ali a cidade de Haifa em virtude dos bombardeios constantes do Hezbollah, tá? Então chamou a atenção no dia de hoje aí, gente, algo que para alguns especialistas já era esperado, que foi a demissão do Gallant, né? O Yoav Gallant era o ministro da defesa, né? E depois da sua demissão pelo Netanyahu, dezenas de milhares de pessoas saíram às ruas de várias cidades de Israel para assim, protestarem contra o primeiro-ministro israelense. Inclusive, muitos se concentraram aí fazendo manifestações, né, em Jerusalém, tá? Na proximidade da residência do primeiro-ministro, que teria inclusive abandonado a sua residência e partido para um outro local aí secreto, tá? Os manifestantes bloquearam várias estradas, né, que davam ali acesso, por exemplo, ao gabinete do Netanyahu, tá? A situação está muito tensa lá em Israel, tá? A imprensa também noticiou confrontos ali recentes, né, confrontos, né, entre os manifestantes e a polícia, ou seja, a polícia está descendo, né, além ali nos manifestantes, né, a situação está muito complicada. Por que ele foi demitido, tá? As diferenças entre ambos, né, vem muito do fato de que o Gallant, gente, que é muito sionista, tá? Mas é muito sionista, não é pouca coisa não, tá? Ele seria favorável, né, a um cessar-fogo ali em Gaza, né, e também no sul do Líbano. Primeiro, assim, para que Israel recebesse ali um certo fôlego, né, para depois combater com muito mais força, e também para que Israel pudesse resgatar os reféns a partir de acordos com a resistência palestina, tá? Então ele era favorável a isso daí, e ele é muito extremista, tá? E ele também estava caminhando para o entendimento de que as dificuldades impostas neste momento pelo Hezbollah são dificuldades respeitáveis e que Israel deveria se reposicionar em relação a este confronto, tá? O Netanyahu não aceita nada disso, as diferenças foram ficando cada vez mais claras, né? Então declarações, né, públicas foram fazendo alusão, né, ao comportamento de um e de outro, né? Até que o Netanyahu perdeu a paciência e mandou o Gallant para aquele lugar que vocês sabem muito bem qual que é, né? Houve crítica da oposição, houve crítica da situação, houve crítica de todo mundo ali. O Katz, né, que é um líder, né, ultra, assim, mas, né, mais do que o Netanyahu, inclusive, né, deverá assumir a pasta aí no lugar do ex-ministro, neste caso agora, o Gallant, tá? Mas lá na Rússia, houve também a troca do Shoigu, ali foi um remanejamento, né, a partir do momento em que o Putin entendeu que o Ministério da Defesa era como se fosse o Ministério da Economia também, e esse ministro da Defesa russa precisava ter um entendimento muito mais amplo
da situação, entender que defesa tinha a ver também com aspectos econômicos e tudo mais, razão pela qual ele trocou o Shoigu pelo Belousov, tá? Bem, a situação é muito tensa lá em Israel neste momento, tá? E, ao mesmo tempo, tá? Os ataques do Hezbollah têm transformado a terceira maior cidade israelense numa cidade fantasma, tá? Segundo a mídia israelense, tá? Os efeitos dos ataques do Hezbollah a esta cidade portuária, né? Praticamente tem afastado completamente os turistas, já não tem turistas nessa cidade, né, que era uma cidade extremamente movimentada, e neste momento, gente, a população, gente que nunca saiu da cidade, né, que nasceu nos arredores da cidade, está deixando a cidade de Haifa. Então veja, qual era um dos objetivos de Israel quando começou o confronto no sul do Líbano? Era chegar, entrar no Líbano, fazer a incursão no Líbano, tomar o sul do Líbano e até a região do rio Litani, tá? Para que aquela área toda fosse uma espécie de zona tampão que impediria o Hezbollah de fazer ataques ao norte de Israel, né? Então Israel não conseguiu esse objetivo até agora, não está conseguindo colonizar o sul do Líbano como desejava, tem que ser expulsa de lá, como aconteceu na batalha de Al-Jair, né, que nos dias de no dia de domingo, né, que as tropas israelenses foram expulsas dessa região, assim como também acontecera, né, na primeira grande batalha dessa guerra, que foi a batalha de Quian, perdida por Israel de uma maneira vexatória, tá? E as forças israelenses foram expulsas de Quian, que é uma cidade de 28 mil habitantes, importante naquelas colinas ali libanesas, tá? Então, não está conseguindo, evidentemente, o seu objetivo de colonizar o sul do Líbano para gerar proteção ao norte de Israel. Aquelas cidades imediatamente perto da fronteira, todo mundo está indo embora, está virando cidade fantasma também. O Hezbollah, inclusive, disse que vai intensificar as ações de ataques também a Kriyat Shimona, né, que é uma das cidades que fica ali no dedo da Galileia, para que as pessoas que lá estejam também possam deixar aquela localidade. O Hezbollah já falou que não haverá segurança para essas pessoas, e elas tendem a acreditar muito mais neste momento nas promessas do Hezbollah do que nas promessas do Netanyahu de que tudo está muito bem e vai ficar melhor ainda, tá? Então Haifa tem sido atacado o tempo inteiro, né? Metula, que também fica ali no dedo da Galileia, né, também tem sido muito atacada, tá? A Baía de Haifa recebeu 100 foguetes do Hezbollah nos últimos dias, só para você ter uma noção do que eu estou falando. Agora, pior do que o foguete que vem do Líbano são os drones, né? Israel ainda não sabe o que fazer com os drones, né, do Hezbollah, e agora também precisa lidar com os drones do Kataib Hezbollah. A situação está muito complicada para Israel, e a demissão do Gala, ela se configura como, enfim, ela se enquadra dentro de uma situação de crise ali no gabinete político. Por quê? Afinal de contas, né, não se demite um ministro da defesa durante uma guerra, né? Então estamos em guerra, então estão demitindo o ministro da defesa, né? Sobretudo quando esse ministro da defesa começa a ficar muito popular, tá? Porque ele sinaliza para a população que entende um pouco melhor os anseios da população quanto aos reféns do que o líder principal do país, que é o Benjamin Netanyahu, tá? Então a situação é muito grave. Se foi demitido o ministro da defesa, claramente que não foi por causa dessas questões de diferença entre eles, foi porque a realidade impôs a derrota no campo de batalha para Israel frente ao Hezbollah, como também tem acontecido lá na faixa de Gaza frente ao Hamas, de tal sorte que surgiu aí as diferenças. Se tudo estivesse muito bem, Israel estivesse ganhando facilmente essa guerra, as diferenças entre ambos não ficariam públicas, elas não apareceriam e tudo ficaria muito bem. Então Israel está perdendo decisivamente essa guerra. E a demissão do Galo é mais uma prova do que eu estou a falar para vocês agora, neste momento, amigos e amigas. É isso. É isso, gente. É isso.